Boa tarde. Vamos então nesses instantes nos serenando, nos acalmando, levando os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo que nos acolhe em sua casa abençoada com oportunidades de trabalho, de estudo, que nós possamos bem aproveitar essas ferramentas em favor do nosso progresso moral. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então hoje nós aqui dando continuidade com o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai iniciar o capítulo 14, honra teu pai e a tua mãe. A gente vai tentar, fazer algumas considerações a respeito desse capítulo e vamos trazer também uma leitura aqui, um ensinamento de Emmanuel, para ajudar a nossa compreensão. Então, a gente, seguindo toda essa sequência do Evangelho, em que a gente vai aprendendo ali qual é a postura que nós temos que ter ali conosco mesmo, com o nosso coração, com os nossos pensamentos. Depois a gente já parte ali das nossas relações com o próximo, E esse próximo ali, quando tem as relações difíceis de inimizade, quais são os nossos deveres para com o próximo, inclusive o próximo inimigo, e mesmo desencarnado. E dentro dessa conceituação dos nossos deveres, com os outros, vem aí os laços de família, porque a família é o primeiro núcleo ali, que é a célula da sociedade. Então é o primeiro núcleo, é ali no seio de uma família que nós vamos reencarnar, E é ali, dentro, em família, que provavelmente, vem ali, com certeza vem as afinidades e os desafetos ali para as reparações necessárias. Então agora a gente adentra num capítulo que vai falar das nossas obrigações enquanto pais e enquanto filhos. E aqui no capítulo 14, a gente vê no Evangelho, olha, sabes os mandamentos, não cometas adultério, não mates, não furtes, não diga falso testemunho, não cometas fraudes, honra a teu pai e a tua mãe. Isso está registrado em Marcos, em Lucas e em Mateus, Os três evangelistas reproduzem ali a lembrança do que estava, do que originalmente contido nos 10 mandamentos, que tá lembrando ali nos 10 mandamentos algumas obrigações, e dentro dessas obrigações a de honrar o pai e a mãe. Então, desde os tempos mais remotos ali, desde os tempos de Moisés, da primeira revelação, que nos é ensinado, que a gente traz ali a importância de se honrar aos pais, de se valorizar ali a nossa família, a nossa ascendência, no caso, E mais para frente fala, já que a gente falou que isso remonta desde o passado, desde o Antigo Testamento, então tem aqui uma passagem também lá do Êxodo, Decálogo. Honrarás a teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Isso está no Decálogo, nos 10 mandamentos, no livro do Êxodo, no capítulo 20, E aqui
Tem imagens aqui para a gente fazer várias e várias, né? É um capítulo inteiro para a gente ficar pensando e refletindo a respeito. Por que que a gente tem que ser gratos e honrar? É mais do que gratos, né? Honrar o pai e a mãe. Porque quando a gente vai percebendo, isso desde os povos mais remotos, é a primeira forma aí a maior gratidão após a gratidão a Deus que nos concede poder reencarnar, que nos concede a oportunidade de uma nova vida, né? Deus, como Senhor da vida, nos concede a oportunidade de estar reencarnando. Então a maior gratidão, acima de tudo, é a Ele. Mas como que a gente nasce aqui no planeta Terra, né? Como é que é feito? Ninguém nasce por um estalar de dedos. As pessoas, né, nascem conforme as leis da biologia humana nos ensinam, né, através de um pai e de uma mãe. Então a gente precisa do pai e da mãe, todos nós, são os veículos, né? Eles são veículos através dos quais Deus vai permitir que a gente venha para cá. A gente não vem para cá de nave espacial, a gente não chega aqui de foguete, cai de paraquedas, a gente vem através da geração na barriga daquela pessoa que serviu de nossa mãe, através da conjunção da célula do nosso pai com a célula da nossa mãe. Então, os nossos pais foram os veículos dos quais Deus se serviu para que a gente estivesse aqui. Então, só por isso, abaixo da gratidão a Deus, a gratidão aos pais. Por piores que esses pais venham a ser, o ser humano que tem a compreensão do que é estar encarnado, né? E nós que estamos aqui estudando há tanto tempo, a gente já tem a noção, a gente já tem uma pálida ideia da importância de estar aqui, né? É o momento em que a gente está tendo a bendita oportunidade de se melhorar, de se redimir, de caminhar para Deus, de buscar, né? De estar plantando e colhendo a nossa felicidade como espíritos eternos. Então é estando encarnado, não existe outra possibilidade de evolução. É na carne, né? A gente sabe que lá no plano espiritual nada para, né? Tá tudo sempre numa contínua evolução. Lá também é possível estar se preparando, está aprendendo, se fortalecendo, né? Não fica nada parado, não é porque estamos desencarnados que a gente também não está ali adquirindo valores e tudo mais. Porém, a gente sabe que é na carne, é na matéria que a gente é provado, é na matéria que a gente vai perceber se de fato todos aqueles esforços, aquelas meditações, todo aquele tempo ali tentando, né? Se preparar enquanto estávamos na erraticidade, se aquilo tudo deu certo mesmo, né? Então é como o aluno que estuda, mas ele só vai saber se ele aprendeu no dia da prova, né? E nós, enquanto espíritos eternos, é assim, a gente está lá no plano espiritual, sim, estamos aprendendo, estamos trabalhando, estamos evoluindo, sim, mas a gente só vai saber mesmo e ter a certeza e perceber de fato que evoluímos estando provados na carne, reencarnando, e para isso precisamos dos pais, né? Então daí essa importância que se dá de todos os tempos da gente aprender a ser gratos aos nossos pais, né? E mais do que ser gratos, honrar mesmo, porque quando a gente, conforme a gente foi estudando nos capítulos anteriores, né, a gente tem vários deveres com outras pessoas, mas aquelas outras pessoas não nos deram a vida, né? Se até com os inimigos a gente tem deveres de perdoar, né, e tudo mais, como a gente entendeu ali, e com os pais, então, se a gente deve amar ao próximo como a nós mesmos, e o próximo, a gente já aprendeu que o próximo é qualquer um, né? O que dirá os pais? Então, quando se trata dos pais, a postura dos filhos, ela deveria, né, ser muito maior. E aí o que acontece? A gente vê isso
Muitas vezes não, por isso talvez que a gente esteja vivendo aí um planeta em tamanho desalinho, né? Por conta dessa situação, né? As famílias estão meio degradadas, as pessoas não têm uma consciência exata do papel delas. Hoje nós estamos falando aqui dos filhos, mas na verdade esse capítulo ele vai tratar também mais para frente da postura dos pais. É verdade que tem pais que não cumprem bem ali a sua tarefa, né? São pais ali descuidados, né? Relapsos, não amorosos muitas vezes, omissos, muitas vezes. Não, claro que não estamos dizendo que, né, todos. A gente imagina, né? A gente imagina até pela própria, sei lá, pela própria natureza das coisas que a maior parte deles, pelo menos, deveria ser amorosos e cuidadosos e conscienciosos, conscientes da função de ser pais, né? Mas, e se não forem? Ainda assim os filhos têm que ser gratos porque estão na terra graças àqueles pais, né? E cada um vai responder pela falha que cometer. Esses pais que não cumprirem fielmente o apostolado de serem pais conforme Deus espera, que é conduzir aquela alma para Deus, né? Para o bem, para a sua plenitude, se os pais falharam nisso, eles vão ser punidos ali e vão ser punidos como um castigo. Deus é que sabe não, castigo não, porque Deus não castiga, né? Mas Deus conhece o coração de cada um e vai levar em consideração o grau de conhecimento e de evolução de cada um. Então, aqueles pais que deixaram de fazer porque não tinham o menor conhecimento, evidentemente serão menos culpados do que aqueles pais que têm o conhecimento, mas por omissão, por comodidade, né, deixaram de fazer o que tinha que ser feito. E Deus e quem vai julgar isso? Nós? Não, ninguém. Deus é que sabe. Cada caso é um caso, né? Assim como filhos também. Porque às vezes a gente vê que tem pais aí que se desvelam, né? Fazem realmente tudo pelos filhos e ainda assim são pagos com ingratidão. Mas se a gente não sabe qual o motivo disso nessa existência, né? Certamente em alguma existência vai estar ali mostrado e comprovado por que isso está acontecendo. A gente precisa ter a curiosidade de saber? Não, porque na hora certa, no momento certo a gente vai saber, né? Deus está vendo também o comportamento dos filhos. Então, o que a gente tem que estar fazendo, estejamos nós no papel de pais ou no papel de filhos? Fazer o melhor que a gente possa. O evangelho está aí. A gente tem o conhecimento, os pais têm a obrigação de apresentar o evangelho para os seus filhos, né, para depois não reclamarem das ingratidões, ou pelo menos para diminuir o risco de serem pagos com a ingratidão, né, porque é como a gente acabou de dizer, às vezes nem fazendo tudo a gente não tem certeza do que vai acontecer. Agora, o que a gente tem certeza é que cada um vai responder por aquilo que fez ou por aquilo que deixou de fazer. Pelo bom ou mau pai que foi, ou a boa ou má mãe que foi, e o filho também responderá pelo bom ou mau filho que foi, né? A gente vai entender também nesse capítulo que nessas relações mais difíceis, né, em que não se entre pais e filhos, a gente vai perceber que existe, com certeza, os motivos aí do passado, né, que vão desenhar às vezes uma relação difícil, e aí Deus, né, permite, através da bênção da reencarnação, que voltem ali com esse laço carnal, que é um laço carnal, um laço biológico, um laço físico, né, que nós como ainda somos nós num mundo material e ainda somos, e pela condição moral ainda somos bem materialistas, a questão do sangue, né, do carne, da minha carne, essas coisas assim, ainda tem um peso muito grande para a gente valoriza muito isso. Então a gente é mais suscetível a amar aquele que a gente gerou, que saiu da nossa carne, que saiu do que amar o outro lá, né, o próximo, que é qualquer um, né? Então, diante da sabedoria de Deus, ele concede ali que muitas vezes essas relações difíceis, elas venham ali com esse laço de parentesco, né? De pai e filho, justamente para tentar amenizar uma situação difícil do passado.
Nem sempre isso acaba acontecendo, né? Mas sempre, com certeza, acabará o fato de, por exemplo, uma mãe permitir que uma gravidez chegue a termo, né? Ou seja, por mais que a relação dela com aquele espírito seja difícil, ela permitir que aquela gravidez chegue a termo e aquele espírito nasça, ainda que ela não queira ficar com aquele filho e cuidar dele, só o fato dela ter permitido que ele nascesse já está ali, já está dando demonstração de que alguma coisa está melhorando. E para as próximas encarnações, né, com certeza aqueles espíritos estarão juntos novamente até que a coisa esteja resolvida. E aí eu vou trazer aqui uma leitura, né, do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, né? Falando aqui, são duas, né? Mas eu vou ler hoje só essa daqui que fala dos filhos. A primeira é pais e essa segunda aqui, filhos. Então vai falar dos deveres de ambos, né? Mas aqui falando dos filhos, já que o capítulo que a gente está lendo é honra a teu pai e a tua mãe, e essa honra cabe aos filhos, né? E todos somos filhos, a gente não deve se esquecer. Quem é pai também é filho, né? E quem é mãe também é filha. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Isso está em Paulo, na epístola que foi escrita aos Efésios. E Emmanuel nos ensina: se o direito é campo de elevação aberto a todos os espíritos, o dever é zona de serviço peculiar a todos os seres da criação. Então, é aquela coisa que a gente até aprende na escola, né? Direitos e deveres, eles estão sempre caminhando juntos, né? A gente tem direitos, mas a gente também, na via transversa, temos aí os nossos deveres, né? Não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas igualmente os filhos, que necessitam vigiar a si mesmo com singular atenção. Sim, porque muitas vezes a gente pode cair no erro de achar que as obrigações são só dos pais, né? Porque eles é que são os adultos, eles é que têm obrigações, o filho não. E não é assim. Quase sempre a mocidade sofre de estranhável esquecimento. Estima criar rumos caprichosos, desdenhando sagradas experiências de quem a precedeu no desdobramento das realizações terrestres, para voltar mais tarde no desânimo ao ponto de partida, quando o sofrimento ou a amadureza dos anos lhe restauram a compreensão. Então aqui Emmanuel está falando daquela conhecida, né, daquele conhecido estado até de rebeldia, podemos dizer assim, típico mesmo da juventude, né? Então, às vezes os jovens, todos já fomos jovens, né? E a gente percebe que na nossa condição aqui, eu acho que será que a juventude no mundo regenerado é assim? Não, né? Acredito que não, né? Mas aqui na Terra a gente é meio marcado por essa coisa de contestar mesmo, né? Na adolescência e tal. A gente quer se diferenciar, mas aí lá na frente, quando as dores chegam, né? Aí a gente vai tentar buscar ali. Se tivermos uma base, se tivermos tido uma base, a gente vai ter onde encontrar, né? Se não tivermos, aí vai ser mais complicado. Os filhos estão marcados por divinos deveres, junto daqueles aos quais foram confiados pelo Supremo Senhor na senda humana. Então, os filhos têm deveres em relação aos pais, com certeza. E não só os pais, deveres em relação aos filhos. Cada um na sua esfera, cada um no seu grau de competência, tem os seus deveres a cumprir. É indispensável prestar obediência aos progenitores dentro do Espírito do Cristo, porque semelhante atitude é justa. Então, qual seria então o dever dos filhos, né? Aqui ele está falando do dever da obediência. E é óbvio, porque se a gente vai para uma escola aprender com um professor que é mais versado, mais letrado, mais estudado do que nós, na vida, né? Nós também
sabemos menos do que aqueles que já viveram mais. No caso, os nossos pais, né? Que é o primeiro núcleo da onde a gente vem ali, a nossa família. Os nossos pais já passaram por experiências que nós ainda não passamos, né? E eles conhecem mais do que nós. Então, é por isso que a gente deve ter esse sentimento de obediência a eles, porque realmente são seres ali, são pessoas, muitas vezes, né? Claro que nem sempre, mas certamente com um pouco mais, mais vividos com certeza do que nós. Se muitas vezes os pais se furtam à claridade do progresso espiritual, então aqueles pais omissos, né? Escolhendo o estacionamento em zonas inferiores, nem mesmo nas circunstâncias dessa ordem seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio. Claro está que os filhos não devem descer ao sorvedouro da insensatez ou do crime por atender-lhes os venenosos caprichos, mas encontrarão sempre o recurso adequado para retribuírem os benfeitores os inestimáveis dons que lhes devem. Não nos esqueçamos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso é o pai inconsciente de amanhã e homem inferior que não fruirá a felicidade doméstica. Então, né, assim termina essa leitura, que a gente comece a pensar na nossa postura, porque quem não é um bom filho não será um bom pai e também não será um bom cidadão, né? Não será um bom cidadão para a terra. A gente está precisando de bons cidadãos nessa fase em que a gente vive, né? Uma terra transformada de bons cidadãos. Então, que a gente possa, através dessa oportunidade, enquanto filhos, exercitar essa condição de ser melhores cidadãos aí do planeta, tá bom? Que Deus nos abençoe a todos, tenhamos uma excelente semana, fiquem com Deus. E agora vamos para a segunda parte. Boa noite a todos. Nós agora, após o Evangelho, vamos fazer estudos sobre questões do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos ver sobre a dupla vista, que está no capítulo 8, Emancipação da Alma, da parte 2 do Livro dos Espíritos, que fala sobre o mundo espírita. Começando pela questão 447. O fenômeno designado pelo nome de dupla vista tem relação com o sonho e o sonambulismo? Resposta: tudo isso não é mais do que uma mesma coisa. Isso que chamas dupla vista é ainda o espírito em maior liberdade, embora o corpo não esteja adormecido. A dupla vista é a vista da alma. O sonho, o sonambulismo, o êxtase e também a na dupla vista são fenômenos em que o espírito se desprende do corpo com certa facilidade. A maioria desses fenômenos ocorre durante as horas de sono natural ou provocado pelo magnetismo. A diferença da dupla vista é que esse fenômeno ocorre quando o corpo está no estado de vigília, ou seja, acordado. Questão 448. A dupla vista é permanente? Resposta: a faculdade sim, o seu exercício não. Nos mundos menos materiais que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem excluir, entretanto, a linguagem articulada. Também a dupla vista é para a maioria uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao dos vossos sonâmbulos lúcidos. E essa é também a razão por que eles se manifestam a vós mais facilmente do que os encarnados de corpos mais grosseiros. A dupla vista, como já vimos, ocorre naquele em que o espírito tem facilidade de se desprender do corpo enquanto no estado de vigília ou mesmo se irradiar. No livro Obras Póstumas, escrito por Allan Kardec, na primeira parte do livro, no capítulo Manifestações dos Espíritos, com o subtítulo Emancipação da Alma,
No item 28 podemos ler, abre aspas, a faculdade emancipadora da alma, na sua mais simples manifestação, produz o que se chama o sonho acordado. Dá também a certas pessoas a presciência, que constitui os pressentimentos. Em mais elevado grau, produz o fenômeno da chamada segunda vista, dupla vista ou sonambulismo em estado de vigília. Vemos então que esta faculdade é um fenômeno anímico, é um fenômeno mais anímico do que mediúnico. Vemos que há outros nomes pelo qual se identifica a dupla vista. O nome de sonambulismo em vigília é devido à semelhança a certa manifestação sonambúlica em que ele atua como médium, transmitindo mensagem, por exemplo, de um espírito ou receitando um remédio. Questão 449. A dupla vista se desenvolve espontaneamente ou pela vontade de quem a possui? Resposta. A maioria das vezes ela é espontânea, mas a vontade também muitas vezes desempenha um grande papel. Assim, podes tomar, por exemplo, certas pessoas chamadas leitoras da sorte, algumas das quais possuem essa faculdade, e verás que a vontade as ajuda a entrar no estado de dupla vista. E nisso a que chamas visão. Vemos que a vontade no exercício desta faculdade facilita o seu desenvolvimento, mas o Espírito diz que ela pode ser espontânea, só que ela vai se desenvolver melhor com o uso dessa faculdade. Questão 450. A dupla vista é suscetível de se desenvolver pelo exercício? Resposta: sim. O trabalho sempre conduz ao progresso e o véu que encobre as coisas se torna transparente. A dupla vista é um fenômeno que depende do seu exercício. Quando uma pessoa está absorta em seu trabalho, por exemplo, ela tem grande possibilidade de estar desenvolvendo ou exercitando a dupla vista, pois o seu pensamento pode ir longe a partir das reflexões que faz, procurando as respostas e o entendimento que precisa para um determinado momento ou procurando conclusões possíveis para o que lê. Questão 450A. Esta faculdade se liga à organização física? Resposta: por certo, a organização desempenha o seu papel. Há organizações que se mostram refratárias. Então, nessas duas questões, vemos que a dupla vista tem uma característica que depende tanto do físico da pessoa, como também do exercício mental dessa capacidade. Também acontece de uma pessoa ter essa característica e achar que todas as pessoas a possuem também. E outros nem mesmo pensam nessa característica, embora a exercitem, pois não a identificam. E há ainda aqueles que não apresentam o fenômeno da dupla vista. Vimos na questão 448 que em outros planetas mais avançados a dupla vista é bem desenvolvida e comum a seus habitantes. Portanto, é uma característica que todos desenvolveremos no decorrer do tempo. E certamente esse desenvolvimento começa já aqui na Terra. Questões 451. De onde vem que a dupla vista pareça hereditária em certas famílias? Resposta: similitude de organizações, que se transmite como as outras qualidades físicas, e depois desenvolvimento da faculdade por uma espécie de educação que também se transmite de um para outro. Vemos nessa questão que a dupla vista pode se apresentar nos membros de uma mesma família por dois motivos especialmente. Um é a hereditariedade, que permite a semelhança em relação às características físicas, e nesse aspecto é mais uma questão de genética, pois a dupla vista pede característica física para se manifestar e se desenvolver. Outro fator que influi é a educação. Então, se o integrante da família sabe lidar com a sua característica de dupla vista, acabará por ensinar outros familiares pela sua prática e algum ensinamento do seu aprendizado pessoal relacionado a essa prática.
Questão 452. É verdade que certas características desenvolvem a dupla vista? Resposta: a doença, a proximidade de um perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-la. O corpo se encontra às vezes num estado particular que permite ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos do corpo. Agora vou ler um comentário de Kardec. Os tempos de crise e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, de superexcitação moral provocam às vezes o desenvolvimento da dupla vista. Parece que a providência nos dá, em presença do perigo, o meio de o conjurar. Todas as seitas e todos os partidos perseguidos oferecem numerosos exemplos a respeito. Então vemos que em determinadas situações em que temos que tomar decisões de grande importância e em tempos de possíveis perigos e a necessidade de tomar certas providências inesperadas, pode-se promover no corpo uma modificação que permite certo grau de desprendimento da alma, promovendo o fenômeno de segunda vista, abrindo mais uma outra possibilidade na busca de soluções dos problemas. Questão 453. As pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência disso? Resposta: nem sempre. Para elas é coisa inteiramente natural e muitas dessas pessoas acreditam que, se todos se observassem nesse sentido, perceberiam ser como elas. Vemos que a dupla vista é uma característica que o ser humano desenvolve no decorrer das encarnações, mas nem todos a identificam em si mesmo, ou acham que o que ela percebe, qualquer outra pessoa também percebe, o que não é bem assim, pois há aqueles que nada ou muito pouco têm de desenvolvimento da dupla vista. Questão 454. Poder-se-ia atribuir a uma espécie de dupla vista a perspicácia de certas pessoas que, sem nada terem de extraordinário, julgam as coisas com mais precisão do que as outras? Resposta: é sempre a alma que irradia mais livremente e julga melhor do que sob o véu da matéria. Nesse caso, a pessoa tem mais discernimento ao fazer uso da dupla vista. Questão 454A. Esta faculdade pode, em certos casos, dar a presciência das coisas? Resposta: sim, ela dá também os pressentimentos, porque há muitos graus desta faculdade, e o mesmo indivíduo pode ter todos os graus ou não ter mais do que alguns. Vemos nessas três últimas questões que a dupla vista tem seus nuances ao se manifestar. A dupla vista tem várias características e há aqueles que desenvolveram todas elas e outros que têm apenas algumas delas desenvolvida. Ou seja, a dupla vista não se apresenta de uma mesma maneira para todos. Depende dos aspectos que esta ou aquela pessoa desenvolveu ou desenvolve o seu raciocínio conforme suas vivências, necessidades e características pessoais. No livro A Gênese, escrito por Allan Kardec, no capítulo 14, no item intitulado Explicação de alguns fatos reputados sobrenaturais, ele discorre sobre visão espiritual ou psíquica, dupla vista, sonambulismo e sonhos. Vou ler alguns trechos de vários itens que fazem alusão à dupla vista, entre outras manifestações do espírito. Então, item 22. O perispírito é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. É por seu intermédio que o espírito encarnado se acha em relação contínua com os desencarnados. É, em suma, por seu intermédio que se operam no homem fenômenos especiais, cuja causa fundamental não se encontra na matéria tangível e que, por essa razão, parecem sobrenaturais. É nas propriedades e nas irradiações do fluido perispirítico que se tem de procurar a causa da dupla vista ou vista espiritual, a que também se pode chamar vista psíquica,
da qual muitas pessoas são dotadas, frequentemente com seu desconhecimento, assim como da visão sonambúlica. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito, por meio do qual este percebe coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos. Pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas se generalizam. O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser tudo que se encontra na esfera de irradiação do seu fluido perispirítico. No homem, tais fenômenos constituem a manifestação da vida espiritual. É a alma a atuar fora do organismo. Na dupla vista ou percepção pelo sentido psíquico, ele não vê com os olhos do corpo, embora muitas vezes, por hábito, dirija o olhar para o ponto que lhe chama a atenção. Vê com os olhos da alma, e a prova está em que vê perfeitamente bem com os olhos fechados e vê o que está muito além do alcance do seu raio visual. Lê o pensamento figurado no raio fluídico. Item 23. Embora durante a vida o espírito esteja preso ao corpo pelo perispírito, ele não é de tal modo escravo que não possa alongar o seu laço e se transportar ao longe, seja da terra, seja sobre qualquer ponto do espaço. O laço fluídico que o prende ao corpo por ocasião da morte se rompe definitivamente. A separação completa somente se dá por efeito da extinção absoluta da atividade vital. Enquanto o corpo vive, o espírito, a qualquer distância que esteja, é instantaneamente chamado à sua prisão. Desde que a sua presença aí se torne necessária, ele então retorna ao curso da vida exterior de relação. Por vezes, ao despertar, conserva das suas peregrinações uma lembrança, uma imagem mais ou menos precisa, que constitui o sonho dele. Dele traz, em todos os casos, intuições que lhe sugerem ideias e pensamentos novos e justificam o provérbio: a noite é boa conselheira. Assim, igualmente, se explicam certos fenômenos característicos do sonambulismo natural e magnético, da catalepsia, da letargia, do êxtase, etc., e que mais não são do que manifestações da vida espiritual. Item 24. Pois que a visão espiritual não se opera por meio dos olhos do corpo. A luz espiritual é feita para o mundo material. Para o mundo espiritual, uma luz existe. Há, portanto, luz material e luz espiritual. Eu pulei alguns trechos desse item por causa do tempo que nós temos. Assim, isso no item 25 também estarei pulando muitas partes. Assim, envolta no seu perispírito, a alma tem consigo o seu princípio luminoso. Mais adiante, entretanto, a vista espiritual não é idêntica, quer em extensão, quer em penetração, para todos os espíritos. Um pouco mais adiante, manifesta-se em diferentes graus nos espíritos encarnados pelo fenômeno da segunda vista, tanto no sonambulismo natural ou magnético, quanto no estado de vigília. Conforme o grau de poder da faculdade, disse que a lucidez é maior ou menor. Eu não pude ler todos os itens que foram separados, porém, estão todos no site da Casa de Fabiano, na data dessa sessão, aí a pessoa poderá consultar ou pesquisar o livro A Gênese. Então agora vamos encerrar as nossas reflexões desta noite, pedindo a Deus o amparo e o auxílio para tantos que sofrem, para aqueles que estão doentes nos hospitais,
nas ruas, em seus lares, também por todos aqueles que trabalham na área da saúde, que tenham suas energias revigoradas para o seu trabalho, que possam realizar a sua tarefa sempre com o auxílio e o amparo divino, para que possam ter paz e condições de realizar os seus trabalhos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra a todos de boa vontade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite.